tarde a todos. Nossa, que bênção estar aqui depois de tantos anos com vocês. À tarde, né? Na parte da tarde. Estava com saudade de pessoas tão queridas que não vejo há tanto tempo. Mas o meu compromisso, a pedido da casa, dos irmãos, é trazer para vocês esse sentimento do Evangelho, que eu tenho alegria em expressar pelos ensinamentos da obra. Hoje eu tomei a liberdade ao nosso irmão Johnny, encaminhei a ele dois textos, né, para reflexão. E no caminho de lá para cá, falei, Senhor, o que preciso ouvir, né? E trouxe Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, algo que nós estamos buscando constantemente fazer: vencer o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o que nós buscamos justamente na nossa sustentação, fortalecimento na nossa fé, termos a confiança que somos capazes, mediante a todas as torpezas, as dificuldades que enfrentamos, que nos são colocados à prova, pois nós aprendemos dentro da doutrina espírita cristã, tudo que nos é colocado é porque está predestinado a nós. E somos nós os únicos responsáveis pelos nossos caminhos e pelas nossas atitudes. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo e tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. É o que eu iniciei agora. Tendes bom ânimo. No mundo tereis aflições, desde o nosso planejamento reencarnatório. Nós temos a consciência que teremos as aflições, provas e expiações, dificuldades, né? E precisamos, com bom ânimo, ter a própria condição e a determinação de sermos vencedores. Por isso nós estamos aqui. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, estava informando à humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra as paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível, que ainda insistem em nos fazer infelizes. E quais são esses arrastamentos? Os pensamentos, irmãos, a nossa maledicência, os nossos desejos incultos que nos trai muitas das vezes, né? Os desejos, pois Jesus nos traz: sedes perfeitos, busquem a perfeição na sua ação, na sua palavra, no seu sentimento, mas não da boca para fora. Manifeste em teu coração, no teu íntimo, a bondade inata desse ser cristão. Aprendemos também no estudo doutrinário que o bom cristão, o verdadeiro cristão, domina as más paixões. É o que nos traz o próprio Evangelho. E inúmeras obras de estudo, quando estamos aqui, utilizamos para trazermos essa reflexão, nos ampara e sempre a nos trazer o discernimento do certo e do errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Estarmos aqui hoje é certo? Sim. O que é errado? Caso, né, por vaidade ou algo a nos desviar, não estivéssemos aqui. Mas se temos a condição, o desejo, o comprometimento da nossa melhora, da nossa transformação, de rever irmãos, a estarmos aqui no mesmo sentido vibracional, padrão, dessa egrégora, a ouvir o Evangelho de Jesus, a refletir o que espera de nós. Muitos vencem no mundo obtendo
poder, glória, fortuna, destaque, fama, prestígio e perdem moralmente, pois não raras vezes triunfam sobre a dor e o sofrimento do próximo. Quantas vezes já ouvimos falar a respeito? E nós? Será que mesmo inconscientemente já não passamos por isso? Sim. Inconscientemente, muitas das vezes, ou por uma questão de favorecimento pessoal, a acharmos que iremos levar vantagem, ocultando uma informação, ou mesmo numa condição sem passar, para que o irmão tenha um benefício, nós já nos traímos, sim. Por isso a nossa consciência é o nosso juiz. Aprendemos também na doutrina espírita cristã que as leis imutáveis são as leis de Deus. Justiça, amor, caridade. Somos justos? Hoje buscamos com certeza sermos melhores, pois estamos num processo evolutivo, nessa transição que se faz no nosso interior, a nos conhecermos melhores, a mediar as nossas palavras, a não nos colocarmos na condição vibracional inferior para que sejamos intuídos, arrastados por essa condição contrária a qual nós chamamos. O que é hoje? O que se faz hoje? Jesus nos traz no Evangelho de Mateus: amai-vos, instruí-vos. A instrução, meus irmãos, nos dá a condição do discernimento, da busca do conhecimento, para que tenhamos, sim, um posicionamento correto de como agirmos melhor para conosco, para com o nosso próximo, como caminhar hoje em meio a tantas dificuldades que nos rodeiam, a saber lidar com as condições que são colocadas em nossas vidas diariamente. A opção é nossa. O desejo de transformação é nosso. Por isso que no Evangelho se coloca, ganham o mundo físico, mas fracassam penosamente as esferas espirituais, ostentam troféus e estandartes terrenos, para depois aflitivamente gemerem nas paragens do Espírito. Tormenta. O próprio desenlace que se faz, para esse irmão, ao reconhecer que está por continuar a vida, mas fora do teu corpo físico. Quantas dificuldades, pensamentos contrários, desejos de transformação, mas tendo a consciência que não há mais tempo na sua existência carnal, terá a responsabilidade de levar aquilo que ele é. Nós levamos o que somos, não o que temos. Se a nossa consciência é o nosso juiz, conviveremos com essas condições, até termos a oportunidade de uma próxima etapa regenerativa, reencarnação, na própria condição de reencarnação, pois nós purgamos, expiamos as nossas faltas aqui, nessa escola da vida. Mas o período que nós passamos no mundo da erraticidade, fora do corpo físico, aprendemos? Sim. Evoluímos? Sim. Mas as nossas faltas, os nossos convívios com os meios a qual deixamos, é aqui, meus irmãos. Por isso, a reencarnação, por isso o recomeço em nossas vidas, o por isso de estarmos no local certo, na hora certa, que é a nossa família, Uns mais simpáticos, outros menos simpáticos. Por quê? Pelo aprendizado, na prática do amor em dificuldade. Sim, todos nós temos dificuldades, todos nós, de reconhecer, de mantermos o silêncio, para podermos analisar melhor a situação e de ver, avaliar o quanto nós estamos progredindo espiritualmente. O que esperam de nós a espiritualidade? Lá no estudo doutrinário também nos traz: o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa transformação moral. Ou seja, tudo que nós fizermos pela nossa evolução,
para o nosso desprendimento material e seguirmos o caminho da própria condição fraterna, do amor, do respeito. Sim, esse é o nosso esforço, é a contribuição que nós estamos e podemos dar para nós e para a própria condição da humanidade. Nós temos por hábito, dentro dos estudos, sempre mencionar: quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma. É a maior verdade. Não que nós fiquemos buscando a transformação exterior a nos agradar, não. Ela começa em nós. Ao seu olhar, quando você passa a ver numa determinada situação, mesmo que contrária, um exemplo, um exercício para a prática da sua evolução. Aí você começa a analisar, a usar de sabedoria, né? Ao ouvir mais, refletir o porquê de determinadas situações ocorrem comigo, na minha casa, com a minha família. E tem uma passagem rápida de Emmanuel com Chico. Chico, esse espírito de escola que nós temos, né, a admiração da sua jornada, da sua caminhada. Chico, em sua casa, caminhava, tropeçou, manifestou ali, né, um desejo de reclamação. Emmanuel apareceu, Chico silenciou, continuou. Depois Chico perguntou: Emmanuel, o porquê? Estranhamente me senti assim, no desejo de poder ali manifestar algo, uma insatisfação ou mesmo uma blasfêmia. Emmanuel disse: ainda bem que não fizeste, porque foi proposital por uma legião de espíritos ali contrários que estavam ali perturbar. Imagina, gente, Chico. Então percebam, se o próprio Chico é colocado à prova num tropeço para que manifeste uma insatisfação, para que os irmãos possam se apoderar, adentrar no seu padrão vibracional e baixá-lo, imagina nós. Quando nós tropeçamos, caímos, atrasamos, quantas vezes nós já nos permitimos que essas vibrações contrárias pudessem nos influenciar, a brigar com os nossos familiares, a discutir com os colegas, os amigos? Pensaram nisso? Ah, mas não, silencie, tenha Deus em teu coração, Jesus nos teus pensamentos. É difícil, irmãos? Sim, assim como hoje está programado algo, um atraso, comunique, mas não perca a tua fé. Não perca a tua paciência, pois hoje somos sempre testados, principalmente aqueles que se esforçam a levar o Evangelho de Jesus, a presenciar, a participar de um momento, de uma egrégora como essa, qual aqui estamos, sendo beneficiados pela espiritualidade amiga dessa casa. Então nós temos que ter fé, acreditar, refletir, agradecer. Como espíritos endividados, somos, todos nós aqui somos, né? Temos a noção disso. No nosso entorno, mesmo que muitos possam ignorar, todos enfrentamos tribulações, todos nós temos dificuldades. Eu acabei de citar Chico. Imagina nós, ainda, né? Mediante a nossa dívida a qual temos moral, né? Sucessão de testes, exames e que são submetidos os aprendizes da evolução. Somos todos aprendizes, meus irmãos. Estamos aqui hoje buscando a melhora para o nosso retorno à pátria espiritual, para termos maior conhecimento, o contato com a nossa evolução, a nos prepararmos novamente, a retornarmos à órbita terrestre. Aí podemos perguntar, será aqui? Será no planeta Terra? Há muitas moradas na casa de meu pai. Algo nós já sabemos e podemos afirmar. Sabemos o que somos, da forma que agimos hoje. Buscamos de fato a nossa transformação? Colaboro para a transformação de um todo do orbe? Se sim, então tenha paz na tua consciência. Continue orando, agradecendo para que a tua continuidade da vida nesse desenlace seja, né, mais tranquilo, mais ameno
e possa lá, perante a espiritualidade, contribuir mais na sua evolução. Pois a necessidade da reflexão e do robustecimento de ânimo de cada um para o invariável compromisso de enfrentar e liberar-se de problemas. O que é problema? Se nós mesmos criamos, muitas das vezes somos nós. Colocamos dificuldades na nossa ansiedade, né, que as coisas aconteçam, nós criamos problemas, pois paramos de silenciar no nosso íntimo, a manter-se a nossa paz, a tranquilidade. Foi dito, quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma. Somos energias. Somos manipulados muitas das vezes inconscientemente a fazermos algo contrário ao nosso desejo. Mas e a nossa fé? A nossa perseverança? O nosso desejo de transformação depende de nós, único e exclusivamente de nós. Somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. Isso é comprovado pelo estudo doutrinário, pois as nossas atitudes são de nossas responsabilidades. Não é o outro, não é a Deus, não é a espiritualidade, somos nós. Podemos sim, devemos contribuir, mas de forma, correta, íntegro. Vamos agradecer. Agradecer a Deus sobre todas as coisas, como nos traz o Evangelho. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Amem-se, perdoem-se. Agradeça. As dificuldades surgem, quem sabe, daqui a um tempo, mediante o nosso desejo, a nossa evolução, a nossa passagem por várias etapas, nós tenhamos aí a recompensa na condição evolutiva, regenerativa, de espíritos bons, espíritos felizes. É o nosso caminho. Há quanto tempo? Depende de nós. Essa trajetória, cada um segundo a sua evolução, o seu entendimento e segundo as suas obras. Somos observados, somos praticamente acompanhados pela espiritualidade ao nosso lado. A espiritualidade superior, a qual nos acompanha, do nosso caminho. Aprendemos que Deus não nos coloca, não nos testa mais do que possamos suportar. Quando nós precisamos de um afago, de um carinho, suplicamos pela misericórdia divina, estamos sempre amparados, como nos traz Jesus, no próprio Evangelho do Cristo Consolador, nos convida para que possamos compartilhar com o próprio Cristo as nossas dificuldades, pois o que é o Evangelho? É o Consolador prometido. Ele não veio simplesmente nos dar a condição da transformação. Ele veio nos mostrar o quanto precisamos conduzir as nossas vidas pelo caminho, como Ele nos traz. O caminho, a verdade e a vida. E Ele ainda nos traz que ninguém vai ao Pai senão através dele, através do seu Evangelho. E a prática do Evangelho? Cabe a nós termos a consciência da leitura diária, da nossa condição moral, da postura, dos exemplos que se fazem. Nós aprendemos que falar, sim, é imprescindível, mas a transformação se faz através dos nossos exemplos. É isso que marca, é isso que auxilia verdadeiramente, é sermos caridosos, Assim, espiritualmente, aquele que desperta para o Cristo não se abate perante as tribulações das provações da vida, porquanto a enfrenta com bom ânimo. Sempre Jesus, Sempre Jesus à frente ao leme, como nos traz a passagem. Se nós, de fato, qual de nós aqui, hoje, mesmo conhecedores do Evangelho que somos, qual de nós não temos as tribulações, as dificuldades, em todos os sentidos, morais,
físicas, saúde, financeira, todos nós. Todos nós. Muitas das vezes ouvimos algum comentário, falar, mas o irmão faz palestra, ministra estudo, participa da mesa mediúnica, mas está sempre manifestando, né, em seu corpo físico, somatizando, como nós utilizamos no termo doutrinário, em seu corpo físico algumas doenças. São manifestações. Chico não tinha? E como tinha, né? E como tinha? Se nós de fato começarmos a ver, porque muitas das vezes o fato que você se coloca a doar a sua energia vital a outrens, claro, você precisa também de amparo. Somos todos assistidos, principalmente nós que detemos o conhecimento espiritual, além de uma condição da oratória, trabalhamos como médios, doamos as nossas energias. Nós precisamos constantemente de auxílio. Somos os maiores enfermos, tenham certeza disso. Pois a espiritualidade, a qualquer momento, como nos traz Chico, médium é 24 horas. Claro, existem sim alguns conselhos, segmentos a fazer, não sairmos, né? Aí, abraçando todas as causas, precisamos primeiramente estarmos bem. Mas o médium em si, mesmo no encontro, na rua, ele está sempre a amparar a sua boa energia. Mas precisa também repor, precisa praticar o Evangelho, precisa estar sendo assistido, né? É isso que ele nos traz. Temos que ter bom ânimo, mas sabermos o quanto ainda somos frágeis, necessitados da ajuda e do auxílio. Por isso que ele nos traz que Jesus, o próprio Cristo, estando em nós, em nosso coração, é o que nos dá a própria condição da nossa sustentação. Em todas as circunstâncias da vida é preciso agir com bom ânimo, empregando energias construtivas no trabalho, edificante na prática do bem e da caridade. Não perca o seu tempo com lamentações, aproveite as dificuldades para produzir bons frutos. A maledicência, o vitimismo, como nós o dissemos, né? A questão do seu isolamento, achar que você não tem capacidade ou que não precisa da ajuda externa, lê do engano. Todos nós, como dito aqui, somos assistidos. Principalmente aqueles que se colocam diariamente a dar assistência. Somos os que mais precisamos. Claro, alguns cuidados na prática da qual sabemos, um bom evangelho, uma boa leitura, um bom autopasse, um alinhamento dos seus centros de força, perfeito, mas precisa. Ninguém vive só, tenha certeza disso, porque mesmo os irmãos que estão nos amparando, os nossos mentores espirituais, eles necessitam da energia vital de outros irmãos, como nós encarnados, a poder doar essa energia. Por isso o passe como é feito, né? Nós somos sim necessitados dessa assistência diariamente. Só que, quando mantém-se um padrão vibracional com pensamento em Jesus, na sua determinação, da sua crença que Deus permanece dentro de ti, como nos traz Jesus. O reino de Deus se encontra dentro de vós. Quando temos a convicção, e isso já nos dá uma sustentação. Mas o contato constante com os irmãos, na troca de boas palavras, edificantes como nos traz, a transformar as situações contrárias, a não nos permitir o desânimo, as lamentações. Hoje, como é que nós nos comportamos mediante a uma fila? Como é que nós nos comportamos hoje mediante a um trânsito contrário, parado? Perdemos a paciência ainda muitas das vezes, mas consigo hoje, pelo menos, centralizar, me manter íntegro, sem blasfemar, sem justamente começar a levantar, apontar dedos. Porque se eu perder esse centro, eu perco a minha condição moral. O meu padrão vibracional permanece inferior
estou sujeito a todas as lamentações que possam surgir. Noticiários de televisão, em termos do que se fala hoje, né? A discordância de determinados assuntos, as programações a qual nós assistimos, a boa música, né? O que nós hoje nos colocamos? O que preferimos hoje ouvir, né? Se nós não temos um gosto musical ou algo que possa, mantenha-se no silêncio, pense em Jesus, mentalize uma oração, um agradecimento, mas algo que possa te trazer paz em teu coração. Mantenha por uns instantes a sua mente serena, né? Para que se afaste, talvez dali, naquele momento, irmãos com a energia contrária que possa tentar ali tirar proveito, né? Levar a dúvida a um confronto com outros. É isso que se faz. Quando eu mudo, o mundo se transforma. Vigiai e orai para não cair em tentação. Como dito, somos testados constantemente. Isso é verdadeiro, é padrão vibracional, né? Não perca o seu tempo com as lamentações, como dissemos, para mantermos com os pensamentos sempre serenos. Segue o caminho da verdade divina, que liberta a alma, compreendendo o valor das provações, vendo nelas o remédio amargo, mas útil à sua melhoria espiritual. Seguir o caminho da verdade divina, liberta a alma. Os valores das nossas dificuldades, as provações, o remédio amargo. Tudo que tem um gosto contrário vem para nos ajudar. As dificuldades são amargas, agradece. Deixa que com o tempo ela vai passar. Tudo passa como nos traz Jesus, né? E o que ocorre? Pois não podemos temer ou fugir dos sofrimentos, mas devemos enfrentá-los com bom ânimo. Claro. Quem é que não deseja, mediante uma dificuldade que surja de imediato, recuar? Sim, nós temos ainda receios, temos medos, né? Mas se conseguirmos mantermos com bom ânimo e fé, tirar as boas provas dessas lições, é o nosso aprendizado diário. Por isso estamos aqui. Provas e expiações, é que nem na escola. Precisamos das sabatinas para avaliar o quanto nós estamos aprendendo. Buscar nos ensinamentos de Jesus a força para vencer as provações da vida. Tudo nos leva, dentro dos ensinamentos cristãos, o seguir Jesus. Qual o caminho? Eu sou o caminho. Qual o caminho? O caminho do bem, do amor. A verdade, o Evangelho que nos traz o esclarecimento, a luz. E a vida? A vida eterna. A vida espiritual. A vida dentro da condição da nossa evolução, da nossa transformação. É o que nós almejamos. Nós vibramos uns pelos outros. Oramos uns pelos outros. Para que tenhamos paz. Numa condição tanto da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso orbe, num todo. Todos estamos unidos por essa força divina. Aprendemos que Jesus é o governador da terra, do orbe terrestre. Se nós somos pertencentes desse orbe, se estamos interligados entre irmãos de todas as civilizações, de todos os países, somos irmãos entre si. Costumes, né? Formas diferentes, mas estamos ligados. Pois Jesus é o nosso guia e a nos conduzir dentro dessa condição a qual vivemos. A evolução, a salvação, ela é individual, nós aprendemos isso. O karma é coletivo. Toda a condição que se faz hoje na trajetória evolutiva do orbe é responsabilidade de cada um de nós. Em qualquer continente, em qualquer lugar, mas depende de nós. Mas para isso nós precisamos nos transformarmos, acreditar realmente o quanto é bom estarmos aqui hoje reencarnados, estarmos vivos, mediante a tudo, mas estarmos vivos hoje. Aprendemos também nos estudos que
a proporção de espíritos hoje, encarnados para desencarnados, desencarnados é 3 vezes para mais, né? O que se faz hoje na população do orbe. E o privilégio hoje de estarmos encarnados? Quantos irmãos hoje desejariam e estão buscando uma oportunidade para reencarnar, para dar sequência à sua vida, à sua condição, à sua trajetória, qual deixou aqui, né? A completar. É por isso que é importante nós agradecermos. Mediante a tudo que se faz, as dificuldades, vamos agradecer a Deus, agradecer ao dia, a oração, ao levantar, ao deitar. Vamos ser verdadeiros conosco, vermos o quanto nós devemos, podemos progredir. Não estamos aqui por acaso. Eu, particularmente, confesso a vocês, tenho a ciência, a qual foi determinado desde o dia que fui convidado a estar aqui com vocês, dentro dessa satisfação, para mim, é poder colaborar, trazer, ouvir. E não esqueçamos que a quem muito foi dado, muito será pedido. Evangelho de Mateus. Olha a nossa responsabilidade. Para aqueles que levam a oratória, para aqueles que se colocam a ouvir e praticar na sua casa, no seu meio, a trazer a paz e a própria condição de satisfação de estar encarnado. No âmbito do Código Divino não existe privilégios a ninguém. Sabemos que Deus nos ama de forma igual a todos. Assim, cada criatura humana colherá o fruto decorrente da semente plantada, os nossos atos. Somos responsáveis, recebendo o reflexo de cada ação praticada. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Não existe o acaso, aprendemos. Devemos procurar a melhor forma de conviver em cada situação que se apresente. Maturidade espiritual. É reconhecer, não apontar os nossos defeitos a culpar alguém. Somos nós aqui estamos. Temos a responsabilidade e somos os únicos responsáveis para o nosso próprio bem. Jesus nos traz também no Evangelho de João, a qual nos traz: o que te importa, o que fazem? Tens a mim, segue-me tu. Ou seja, se nós nos depararmos com a situação contrária ou algo que possa não contribuir com a tua evolução, os deixe, não os critique. Tome como uma lição, mas tens a mim, como nos traz Jesus, segue-me tu. E ele nos convida constantemente a esse aprendizado. A doutrina espírita colabora muito com essa percepção na medida que revela as leis de Deus. Aí as leis de Deus são imutáveis, já o falamos: justiça, amor, caridade, facilitando a compreensão de tudo que se dá conosco. Quem é o único responsável pelos nossos atos? Nós mesmos. Nós, meus irmãos, só nós somos responsáveis pela nossa vida. É tanto que nós temos dentro da literatura espírita várias obras que nos arremete à reflexão, quando chegam ao mundo espiritual e a própria consciência nos cobra, né? Por exemplo, citados nas obras, psicografias, que somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. E aquilo que tínhamos conhecimento, né, não praticamos, nos cobra muito mais a consciência, na prática do bem, do amor, de nos auxiliarmos a nós próprios. Primeiramente, nós temos que nos amar, temos que nos respeitar, fazer o bem. O propósito maior da nossa reencarnação é a nossa transformação moral. Se nós estamos bem, se nós buscamos a continuidade da vida, nesses ensinamentos do Evangelho, é a nós a qual buscamos o direcionamento, pois assim temos condições de ajudar ao nosso próximo, ajudar a todos aqueles dentro de uma condição fraterna. Mas eu tenho que estar bem, eu tenho que praticar essa lei divina dentro de mim, eu tenho que ser justo, eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar. Entendam. Então essa justiça inicia pela nossa própria consciência. Assim, tenho condições da justiça para com todos, do amor para com todos e do perdão para com todos.
temos que estar bem, temos que praticar a nossa transformação real, acreditar no propósito de que aqui servimos a Deus, servimos a Jesus, mas firmemente. Mas termos a convicção que eu posso sim transformar. Paulo de Tarso, na sua epístola, nos traz, Ele nos traz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como também nos traz uma passagem, tudo posso naquele que eu acredito. Se eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na espiritualidade que me acompanha, então eu posso, mas eu tenho que me convencer. Aí em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, lembre-se que Jesus disse, é o que eu comentei com vocês lá no Cristo Consolador, do próprio Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Quem de nós não está, Cansados, muitas das vezes se sentindo oprimido, mediante a condição que se faz do nosso mundo fenomênico. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tudo perdoa, pois nos reconhece, conhece o nosso coração, E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que bênção, está sempre nos amparar. E as obras, como eu geralmente os trago aqui para vocês, dentro dessas referências, Joana de Ângeles, dentro dos seus ensinamentos através de Divaldo, o Evangelho de Emmanuel, através da própria psicografia do Chico, e da revista Reformador. Meus irmãos, Evangelho é luz, Evangelho é vida. Como nos traz Jesus, aquele que me segue jamais permanecerá em trevas. E nós estamos, de fato, permitindo que Jesus possa nos dar esse clarão do conhecimento da nossa própria existência? Estamos convictos do real sentido do nosso papel nessa vida? Somos chamados constantemente à transformação. Esse é o real sentido da regeneração, a nossa transformação. Muitos chamados, poucos escolhidos. Aonde nós estamos? Nós temos a convicção pelo nosso desempenho, pelo nosso desejo que estamos caminhando para essa jornada, de estarmos participando dessa trajetória regenerativa, a sermos chamados, pois Deus, como aprendemos, não nos distingue, mas o Evangelho nos traz. Muitos chamados, poucos escolhidos. As dificuldades nos traz dúvidas, inseguranças, e muitos ficam pelo caminho, aguardando, nessa condição estacionária, como muitas das vezes já o vivemos. Aprendemos nos estudos que nós não regredimos, não retrocedemos, mas mediante a evolução caminhamos. Só que uns a mais, pois acreditam, traça sua trajetória nessa ascendência espiritual da sua evolução. Vamos assim também, vamos estender as mãos àqueles que necessitam, vamos praticar com amor a fraternidade, sermos verdadeiros, representantes da real caridade. Vamos ser benevolentes, vamos ser indulgentes e vamos perdoar. Vamos, de fato, ter a convicção do nosso real sentido nessa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Amem-se, agradeçam, retornem aos vossos lares, reflitam nos momentos das dúvidas que são constantes para todos nós. Tenha fé em vosso coração, tenha bom ânimo, desperte em si, rogue a espiritualidade que acompanha a todos nós, a todos vocês, que possam trazer a luz e a própria condição da sabedoria no Cristo. Vamos sempre agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa vida. Agradeço a todos mais uma vez, é a oportunidade que temos de levar o Evangelho
ao ouvir constantemente as reflexões, pois falamos para nós, mas sempre com a condição de sabermos que estamos falando e temos o dever de cumprir, pelo menos do mínimo da qual nós temos como responsabilidade da nossa evolução, a retornarmos melhor à casa do Pai, termos a paz em nosso coração. Muito obrigado, agradeço. Obrigado.